Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou R4 do Serviço de Retina Vitro e Uve aqui do Hospital de Clínicas da Unicamp. E o tema que nós vamos abordar nessa aula de hoje é sobre a síndrome da paquicoroide peripapilar, tá? Para quem não conhece ou não está familiarizado com o termo, tá? A paquicoroide peripapilar foi descrita pela sua primeira vez em 2018 pelo por esse tailandês, tá? E o que que eles acharam nesses casos que chamaram atenção? Eram vários pacientes que tinham achados clínicos da presença da paquicoroide na região peridiscal, né, justa discal. E eles observaram que esses pacientes tinham uma coroide aumentada que era mais pronunciada na região nasal do que na região temporal, tá? E desde então, essa condição foi incluída como um dos fenótipos das doenças do espectro paquicoroide. Tá? Nesse mesmo trabalho, eles avaliaram aproximadamente 31 óleos e viram quais eram as associações mais frequentes aos pacientes portadores da paquicoroide peripapilar. E os resultados foram que era uma condição mais comum em mulheres idosas, com mais de 70 anos, tinha acometimento bilateral em 100% dos casos. Esses pacientes, grande parte deles apresentavam dobra de coroide, um comprimento axial reduzido, hipermétropes e 70% deles tinham comemorativos das doenças do espectro paquicoroide, tá? Mas quais são os achados clínicos da paquicoroide peripapilar? Antes da gente falar disso, queria comentar um pouco sobre as características clínicas do espectro paquicoroide em geral, para que dessa forma a gente consiga diferenciar o que essa condição tem de achados diferentes, tá? Então, as primeira característica clínica do espectro paquicoroide seria um aumento da espessura da esclera, que seria uma da esclera não, da coroide, perdão. Com a coroide acima de 300 a 350 micra, tá? Não é um consenso na literatura esse tamanho, mas uma coisa interessante de vocês perceberem é que não necessariamente essa coroide tem que estar espessada em todas as regiões. Então, essa foto da direita, a gente vê uma paquicoroide, mas que é só presente na região subfoveal, tá? Então ela está repercutindo em alterações ao nível das camadas externas, mas ela está com o tamanho aumentado somente nessa região. Isso também a gente considera uma coroide espessada e um dos fatores do espectro paquicoroide. A segunda característica clínica importante seria a presença desses PAC-vasos, que podem ser observados tanto no OCT B-scan estrutural, quanto no exame de indocianina verde, que é o exame padrão ouro para a visualização da coroide. E esses PAC-vasos, por sua vez, promovem uma compressão da camada córeo-capilar. E isso seria a terceira característica clínica do espectro paquicoroide. Então, esses vasos grandes, tanto da camada de Haller e Sattler, vão promover uma compressão da córeo capilar, que por sua vez vai prejudicar o suprimento sanguíneo das camadas externas da retina e vão ter outros comemorativos que vão resultar nas alterações ao nível do epitélio pigmentar. E, por último, mas não menos importante, a última característica clínica do espectro paquicoroide seria o extravasamento vascular, tá? Que é presente principalmente no exame da endosselina verde. É um exame que a gente pode observar a presença desse extravasamento. Na imagem da direita, eu coloquei uma foto da endosselina verde ultra wide field para ressaltar um ponto importante, que foi uma publicação de 2021, feita pelo Spade, que ele teve uma hipótese interessante para tentar explicar por que que a coroide desses pacientes talvez seja mais espessada do que os outros pacientes. Então, nós sabemos que na anatomia normal, cada paciente vai ter uma ampola vorticosa em cada quadrante,
certo? E o que o Spade observou foi que esses pacientes tinham anastomoses interverticosas, tá? Então, como vocês podem observar aqui no mostrador, tá? E essas anastomoses podem ser tanto superinferiores como laterais, tá? Então, isso foi uma das hipóteses que ele colocou para que esses pacientes tivessem uma coroide espessada, tá? E foi um dos achados mais recentes, né? Além do aumento da espessura escleral nesses pacientes, para que a gente considerasse uma característica clínica do espectro paquicoroide, tá? Então, essas são as quatro características principais: o aumento da espessura da coroide, a presença de PAC-vasos, que por sua vez irão promover uma compressão da córeo capilar e vão resultar no extravasamento vascular. Mas então, qual que seriam as características da paquicoroide peripapilar em si? Então, aqui eu trouxe dois exames interessantes para a gente observar que o exame superior é de um paciente portador de coriorretinopatia serosa central. E o exame inferior é de um paciente portador da paquicoroide peripapilar. Então eu vou traçar algumas linhas aqui, ó, que são interessantes para a gente entender, principalmente a anatomia dessa região no quesito de qual que é o desenvolvimento da presença dessa placa coroide. Então, nos pacientes portadores da coriretinopatia serosa central e de outras doenças do espectro paquicoroide, a coroide vai se espessando em relação à região temporal, certo? Nos pacientes portadores da paquicoroide peripapilar, a gente tem uma coroide que ela já é espessa, né? Ou seja, ela tem o seu maior tamanho na região peridiscal e vai reduzindo a sua espessura em relação à região temporal. Não é à toa que os pacientes portadores da pacoroide peripapilar têm menos acometimento foveal do que os pacientes portadores da coriretinopatia serosa central. Então, isso aqui é uma característica muito importante que a gente identifica com facilidade no ACT scan, que hoje é um exame acessível e é uma das características desta condição. A segunda característica foi observado que esses pacientes apresentam tanto fluido subretiniano quanto fluido intrarretiniano de predomínio nasal. Às vezes podem ter acometimento foveal ou não, tá? Mas isso ocorre de predominância nasal. Mais para frente eu vou explicar quais foram as hipóteses para que esse fluido ocorresse na localização intrarretiniana, né? Porque subretiniana a gente sabe que por compressão da córrea capilar, né, uma perda da função de bomba do EPR, a perda da sua função de barreira, naturalmente pode ocorrer fluido subretiniano, mas o fluido intrarretiniano é um achado interessante nesses pacientes que, na ausência de neovascularização, né, quando a gente trata de outras doenças do espectro paquicoroide, não vão estar presentes, tá? E nos demais exames, que seria o exame de autofluorescência, angiofluorescência e endocianina verde, a gente vai ter achados das doenças do espectro paquicoroide de maneira geral. Tá? Então, na autofluorescência, nós observamos tanto hiper quanto hipoautofluorescências, a depender do sofrimento isquêmico desse EPR ou não. No exame de endocianina verde, a gente pode ver a presença dos PAC-vasos, a presença daquelas anastomoses interverticosas, a presença de outras alterações, principalmente justas discais, perdão. Tá? E o OCT eu já comentei anteriormente. Uma coisa interessante é que alguns autores demonstraram a presença de alterações no exame de autofluorescência que são semelhantes ao osso fêmur, tá? Que a gente tem no corpo humano. Então, essa característica de fluorescência na pacoroide peripapilar foi observada em muitos pacientes, né? Então, o paciente tem presença de um fluido subretiniano, um fluido intrarretiniano, que evolui posteriormente com atrofia, né? E esse fluido escorre em relação à região inferior e fica com esse aspecto semelhante ao osso fêmur, tá? Outra característica também encontrada na maioria desses pacientes portadores desta condição é a presença de uma
do extravasamento de um líquido em formato de anel nas fases tardias da angiofluorescinografia. Isso foi um achado também bem importante. Eles justificam pelo fato da atrofia nessa região peridiscal que promove o extravasamento nesta região, tá? E aqui, no exame de endocianina verde, né, como eu já comentei anteriormente, que é o padrão ouro para observar a coroide, a gente consegue ver que esses paquivasos, eles, diferente de outras condições do espectro paquicoroide, eles margeiam a região discal, né? Eles estão situados justadiscais, tá? Então, é a presença desses paquivasos, principalmente na região peridiscal ou peripapilar, certo? É, Sobre a fisiopatologia do espectro paquicoroide, a gente já viu essa fisiopatologia em aulas anteriores, né, na última aula. O que eu quero falar aqui a vocês é um pouco a respeito de tentar entender por que ocorre a formação do fluido intrarretiniano na paquicoroide peripapilar. Tá? Como tem os meninos mais novos aí, os R1s e R2, trouxe esse esqueminha aqui anatômico para a gente entender com mais facilidade. Tá? Então a irrigação da retina ela vem através da artéria central da retina e a drenagem é feita através da veia central da retina. Todos esses dois vasos, eles têm ramos perfurantes, tá? Que são ramos piais, que funcionam como se fosse uma vasa nervorum, que vão não só levar sangue para a retina, mas também irrigam o nervo óptico, certo? Esses vasos, por sua vez, se dividem nos ramos, né, nas arcadas da retina, e essas arcadas liberam ramos perfurantes que vão formar os plexos venosos da retina, certo? Que vão se iniciar com uma arteríola e vão terminar com uma vênula, tá? Então eles vêm através de um fluxo arterial e retornam através de um fluxo venoso e depois voltam através da veia central da retina. Já a coroide, ela é irrigada principalmente pela artéria ciliar posterior, as artérias ciliares posteriores, tá? E a sua drenagem é feita através dos próprios vasos da coroide que vão se confluir até as verticosas, certo? O que que esses autores hipotetizaram que seja a causa do fluido intrarretiniano? Eles acham que existam anastomoses coroidopiais. Então, a presença de anastomose entre os vasos da coroide e dos vasos piais venosos da veia central da retina. Então, o que acontece? Esse fluxo represado na coroide passa para a veia central, que vai se repercutir nas arcadas e, por sua vez, vão se repercutir nos plexos, que estão situados nas camadas internas da retina, que é onde a gente consegue observar a presença do fluido intrarretiniano na coroide peripapilar. Então, nesse exame contrastado, a gente consegue ver a presença dessas anastomoses coroidopiais, certo? E aí a gente vai ter esses achados de fluido intrarretiniano, tá? Outros autores já só voltar aqui. Outros autores já fizeram a seguinte hipótese: o fluido na parte coroide peripapilar, na verdade, ele não ocorre. Na verdade, o que eles quiseram dizer foi o seguinte, que esse fluido ele não promove uma atrofia das camadas peridiscais, mas pelo contrário, a hipótese deles foi que, na verdade, a compressão da córeo capilar nesses pacientes na região peridiscal é tão intensa que promove uma atrofia das camadas externas da retina, e essa atrofia que vai resultar na perda de barreira do EPR vão levar ao surgimento de fluido tanto quanto intrarretiniano, tá certo? E qual seria o tratamento da paquicoroide peripapilar? Tá? Então aqui é difícil da gente conversar sobre esse ponto porque a literatura carece de evidências científicas, né? Então alguns autores eles nem consideram que a paquicoroide peripapilar seja um dos espectros paquicoroide. Eles acham que talvez sejam uma
Cororetinopatia serosa central com manifestação atípica peripapilar, tá? Por que que eles acham isso? Porque ela tem uma evolução muito semelhante à cororetinopatia serosa central no quesito de resolução espontânea. Então, muitos desses pacientes são acompanhados depois de 3 a 4 meses, tem resolução espontânea, tanto do fluido sub quanto intrarretiniano, tá? Então, qual que é a ideia? Se esses pacientes têm essas alterações somente na região peridiscal, não tem acometimento foveal, não tem nenhuma conduta a ser feita, senão esperar para ver se esse fluido não vai se resolver, certo? Já foram testadas diversas terapias, alguns autores fizeram o uso de corticosteroides tópicos para tratar a paquicoroide peripapilar, e obtiveram resolução do fluido, mas na verdade eles acham que na verdade é um viés, porque talvez se esse paciente não tivesse feito o uso desse corticoide pelo tempo de doença, né? Ou seja, até esperar esses 3 meses, talvez isso teria resolvido espontaneamente, mesmo sem um tratamento. Tá? O único tratamento já estudado seria o Visudyne através da terapia fotodinâmica, né? Então tem um único artigo na literatura, tá? Que eles fizeram um estudo piloto, tá? Eles pegaram 25 olhos de pacientes portadores de plaque coroide peripapilar, tá? Foi uma avaliação retrospectiva, multicêntrica, então não teve uma uniformidade de tratamento, tá? Teve alguns autores que fizeram PDT meia dose, outros dose completa, o tempo de exposição de laser foi diferente, não teve uma uniformidade. Mas o que eles observaram nesses pacientes que fizeram o PDT foi uma resolução da espessura do subcampo central e do fluido subretiniano em 64% dos casos. E destes pacientes, 40% apresentaram a resolução completa do fluido subretiniano foveal. E 47% desses pacientes apresentaram uma resolução tanto do fluido intra como do fluido subretiniano peripapilar. Tá? Então, o que que a gente entende até o momento? Então, paciente portador da placa coroide peripapilar, então a gente pode acompanhar para ver se não vai ter resolução espontânea. Se tiver acometimento foveal, uma evolução que seja mais crônica, a gente pode tentar a terapia fotodinâmica. Mas isso ainda carece de evidências, reais que tragam um benefício certeiro para tratar esses pacientes da melhor forma, tá? E daí, quais seriam os diagnósticos diferenciais da paquicoroide peripapilar? Então, primeiro, a gente tem que diferenciar ela dos demais fenótipos do espectro paquicoroide. Isso seria o mais fácil da gente chegar, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver um paciente portador de cororetinopatia serosa central, que vai ter uma paquicoroide mais pronunciada na região foveal, a presença de um descolamento neurosensorial, alterações da autofluorescência a depender da cronicidade em formato de calha gravitacional. A já da epiteliopatia pigmentar paquicoroide, esses pacientes também mantêm uma espessura difusa, aumentada da coroide, com alterações ao nível do epitélio pigmentar, mas sem neovascularização, diferente da neovasculopatia paquicoroide, que esses pacientes podem ter mínimas alterações, mas no exame de OCTA a gente pode observar a presença de neovascularização. A gente tem também a vasculopatia polipoidal, tá? Que se apresenta ao OCT Basecamp com a presença de pólipos, pode apresentar fluido subretiniano. No OCTA não é o melhor exame para a gente ver pólipo devido ao baixo fluxo, né? Mas no OCTA a gente pode observar a presença das BVNs, né? Já o exame para ver pólipo e até as próprias BVNs seriam o exame de endossinina verde. A escavação focal da coroide foi retirada recentemente numa atualização de 2025 de um dos fenótipos do espectro paquicoroide. E aqui, por último, a paquicoroide peripapilar. Então, primeiro a gente tem que diferenciar dos outros fenótipos do espectro paquicoroide. Depois, um outro diagnóstico diferencial
importante seria a maculopatia do peixe de disco óptico, tá? O que que é isso? É uma maculopatia serosa associada ao pit de disco óptico, tá? Então é uma maculopatia que tem um componente seroso, como eu já citei, e ela está associada a anomalias do nervo óptico, dentre elas o pit de disco, a presença de coloboma típico e atípico e a síndrome de Morning Glory, tá? Essa condição ela ocorre tipicamente unilateral, não tem predileção por sexo, acomete pacientes de idade variável, né? Porque muitos dos pacientes já nascem com essas condições e podem desenvolver a maculopatia serosa ou não. Ela tem uma herança que é esporádica ou autossômica dominante, tá? Então, esses pacientes terão é, é, a presença de um líquido intrarretiniano que a gente não sabe até hoje o que é esse líquido, se ele na verdade é vítreo, se ele é líquor, né? Mas o mais importante seria observar, como é mais comum a escavação, né? Essa escavação é redonda, ou oval, próxima ao nervo óptico, tipicamente na região temporal inferior de coloração cinza esbranquiçada, é o que dá a maior pista para a gente de que a gente está diante dessa condição. E o fluido também ele pode não ficar só na região russa discal, como ele pode se estender para a região temporal, igual nessa imagem, tá bom? E aqui eu trouxe um esquema que mostra essa herniação, né, que seria essa fosseta, tá? E aqui seriam as imagens que eles trazem na literatura, que uma das hipóteses seria vítreo, né, que vem da cavidade vítrea e adentra esse local, indo para a região intrarretiniana, ou a outra hipótese seria líquor, né, que a gente não pode esquecer que o nervo óptico ele está envolto por uma bainha que tem líquido cefalorraquidiano. Então, outra hipótese seria a presença de líquor situado nessas regiões, tá? Olhando o nervo óptico com detalhe é o que vai fazer com que a gente consiga tirar facilmente esse diagnóstico diferencial e com o exame de OCT B-scan também se torna fácil, tá? E a outra condição foi uma condição que a gente discutiu nas últimas reuniões também, que seria a retinosquise foveomacular idiopática não hereditária estrelada, também conhecido como sniffer, tá? O que que é isso? São pacientes portadores de retinosquise foveomacular que não tenham evidência de condições hereditárias ou adquiridas que possam resultar em uma retinosquise, certo? Então, é uma condição tipicamente unilateral, acomete mais mulheres por volta de 60 anos de idade. Então, no fundo de olho, a gente consegue observar uma perda do brilho na região macular, né? E outras vezes também a gente observa a presença dessas alterações em formato estrelado, que é o que dá pista para a gente sem um exame com um OCT. E quando a gente faz o OCT, a gente observa a presença de cavitações ao nível da camada plexiforme externa, né? Alterações variáveis no nível da plexiforme interna que podem ir até a região periférica da retina. E esses pacientes podem apresentar fluido subretiniano também, tá? Ou sub-EPR. Tá, então a outra condição seria o sniffer, né? Que o OCT consegue ajudar a gente a diferenciar da pacoroide peripapilar, principalmente porque o tipo de acometimento dessa condição ele tende a pegar não só a região nasal, como a região temporal, tá? Então aqui um diagnóstico diferencial, resumo, né? Para os residentes aí, para a gente elencar as principais características, tá? Então, a pacoroide peripapilar são presença de vasos que estão proeminentes, estão aumentados e proeminentes na região justa discal, fluido intra, fluido subretiniano. A gente consegue observar aquele halo ao redor do nervo óptico no exame de angiofluorescenografia.
Os outros fenótipos do espectro pacoroide a gente já consegue diferenciar pela localização da espessura da coroide, né? Tipicamente eles são submaculares, né? E os outros comemorativos vão depender de qual fenótipo a gente está falando, né? Então, a presença de descolamento neurosensorial, se a gente falar de serose, a presença de pólipos, se a gente falar de polipoidal, a presença de Shrim ou outras alterações, se a gente estiver falando de uma neovasculopatia, tá? Então, essa seria os fenótipos do espectro paquicoroide, tá? Já na sniffer, a gente vai ter essas cavitações ao nível da camada plexiforme externa macular, né? No exame de angiofluorescenografia desses pacientes, a gente não tem um líquido e, como eu comentei anteriormente, a gente pode ter uma separação variável ao nível da camada plexiforme interna. Já a maculopatia da fosseta do disco, né, a gente consegue observar a presença dessa escavação do disco óptico, tá? Que pode ser redonda ou oval, tipicamente temporal inferior, e a presença de fluido tanto intra quanto sub eh, eh, nesses pacientes, que ainda a gente não sabe qual que é a fonte desse fluido. Isso? Então é basicamente isso.